tarefas existentes, elas são suficientes? E aí, segue essas 5 perguntas que estão na sua tela. Por que isso é feito do modo que é feito? Tem como simplificar? Qual o resultado, o controle dessa tarefa? É necessário continuar fazendo? Quais são as localidades que estão sem o controle de tarefas? Ok. Avalie bem o seguinte. A melhor forma de você conhecer, eu já comentei isso no tópico 1, eu vou repetir, é você perguntar e observar. Quando você pergunta, você dá direito ao outro explicar, né? Então a pergunta é a seguinte, por que isso é feito? Existem perguntas que são óbvias, você não vai precisar perguntar por que varre o chão, né, para tirar a sujeira. Mas existem tarefas que precisam ser questionadas. Por que isso é feito? Né? Por que, por exemplo, que você tem no condomínio, de repente, um zelador e faz parte do trabalho dele todos os dias verificar se as luminárias, as luzes de emergência estão funcionando, né? Pode ser que você tenha uma outra tarefa que você questiona. Por que isso é feito? Por que o livro de reclamação, por que a anotação é num papel, num livro? Então você tem que questionar, né? E quando você verifica se as tarefas são suficientes, você começa a perguntar por que isso é feito, você vai entender o seguinte, entendendo por que isso é feito, você vai entender se isso pode ser simplificado, se isso precisa continuar sendo feito. Porque existe muitas vezes controles que não têm necessidade de existir, né? Vou continuar fazendo um controle aqui que não serve para nada, né? Só para inglês ver. Então, quando você avalia por que isso é feito, tem como simplificar, logo mais você chega na pergunta, esse controle de tarefas precisa continuar sendo feito? Que resultados que ele me dá, né? Então, em cima dessas questões, você vai chegar também numa outra. E eu, na questão passada, quando falava de conheça e questione cada uma das localidades, eu falei para você de um formulário, o formulário das localidades, e pedi para você deixar uma coluna lá. E é nesse momento que eu quero te orientar. Em mãos do formulário de localidades, conforme você vai verificando as tarefas existentes para saber se elas são suficientes, você vai fazendo um X para saber a localidade, né, que estão sem um controle de tarefas. Pode ser, e é muito comum, que a terceirizada realize um controle de tarefas da limpeza. Mas não é só a questão da sujeira ou da falta de limpeza que geram reclamações. Você vai ter reclamações por falta de manutenção, né? No início do vídeo de hoje eu contei para você a história do condômino que subiu 13 andares, né? Passou por 26 lances de escada, onde 5 lances estavam completamente no escuro. Numa situação dessa, se isso não tem um controle de tarefas, esta localidade está descoberta. Você precisa então fazer um xizinho aí na sua planilha de localidades para você revisitar e ali você repensar as tarefas dessa localidade. Então, quando você quer saber se as tarefas são suficientes, né, se as atividades, se os processos que você tem estão sendo suficientes, você tem que voltar na localidade, por isso a lista de localidades, cruzando com a lista de tarefas, né? De forma que você possa perguntar, questionar a quem faz, por que isto é feito. Então sim, não tem como você juntar todo mundo e falar assim, eu vou fazer por localidade. Qual é a melhor forma? A melhor forma é você pegar a lista de tarefas existentes, separar elas por responsável, e aí você fala, ok, vem cá. Olha, eu vi aqui que você faz essa atividade. Por quê? Se você tiver dúvida, né? Óbvio. Agora, eu vi que tem uma outra atividade aqui, uma outra localidade que você não faz uma atividade lá. Por que não faz?
E conforme você vai, então, nessa conversa, você vai descobrir quais são as tarefas que faltam por localidade. E é aqui que eu falo para você, é o momento que você vai descobrir se as suas tarefas são suficientes, tá bom?